Aleluias. Livro de Números. Está bem no início da nossa Bíblia Sagrada. Livro de Números. Capítulo 14. Aleluias. Verso de número 7 em diante. Enquanto os irmãos procuram, e eu espero, quero agradecer a Deus por esta oportunidade, pois Ele é maravilhoso. Não estaria aqui se não fosse pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a oração dos irmãos, porque nós sabemos que só há pastor onde há rebanho. Então eu glorifico por este rebanho do Senhor. Amém? Todos encontraram o livro de Números, capítulo 14, verso 7, diz assim: E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Amém? Tomem os vossos assentos. Amados, eu quero ministrar nessa oportunidade deste texto, a qual se encontra no livro de Números, a qual fala de uma missão, a qual Moisés, ali inspirado pelo Senhor, envia 12 espias até a terra de Canaã, a terra aonde outrora, alguns anos atrás, era prometida a Abraão e a sua descendência. E nós observamos, amados, que esta promessa não morreu com o passar do tempo. O povo estava agora diante desta terra, aonde Deus havia prometido. Saiba de uma coisa, que a promessa de Deus, passe o tempo que for, não perece, meus queridos. O que Deus prometeu, Deus Ele cumpre. A sua palavra nos ensina no livro, irmãos, se os irmãos quiserem abrir, no livro de Josué, aleluias, no capítulo de número 23, no verso de número 14, diz assim: Eis que eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vos bem sabeis, como todo o vosso coração, com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus, todos vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Nenhuma palavra que Deus falou pereceu com o passar do tempo, mas toda a palavra de Deus, ela se cumpriu, pois a Bíblia fala que é como a neve, é como a chuva, ela desce e ela não retorna para cima, mas o que ela faz? Ela faz o que apraz e prospera naquilo que ela foi enviada. Então saiba de uma coisa: há uma terra que manda leite e mel para mim e para você, preparada. Aleluia. E essa terra, para aqueles que são fiéis, pode passar o tempo que for, nós entraremos nesta terra. Aleluias. E Moisés envia estes homens a percorrerem ao redor desta terra, de uma terra que
aos olhos de Deus, uma terra boa para este povo morar. Mas Moisés envia para saber como esta terra era, se era mesmo a terra da promessa de Deus. E nós deparamos no capítulo de número 13, a partir do verso 18, 17, melhor dizendo: subi por aquela banda do sul e subi a montanha, e vede se a terra, vede que terra é o povo que nela habita, se é forte, fracos, se poucos ou muitos, e qual a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se é arraiais e se é fortalezas, também qual a terra, se é grossa ou magra, se nela há árvores ou não, esforçai-vos e tomai os frutos da terra. Nós vemos que ele envia para que eles viessem a espiar, ver se era realmente a terra da promessa, porque a terra da promessa, a Bíblia diz que ela mana leite e mel. E você pode me perguntar, mas qual o significado de uma terra que mana leite e mel? Os irmãos sabem? A expressão manar fala correr, fala, meus queridos, de verter, de derramar eternamente. A expressão leite, a figura do leite, os irmãos sabem, porque quem tem filho sabe melhor do que aqueles que não têm, que é um alimento vital e saudável para o crescimento, para dar crescimento. Nós vemos também a figura do mel. O mel, meus queridos, são coisas gostosas, doces ao nosso paladar. E aplicando neste texto, irmãos, nós vemos que essas figuras simbolizam uma terra abençoada, uma terra que nada falta, tem todas as vitaminas necessárias para o crescimento daquele povo. Vemos também, irmãos, que não faltava alimento naquela região. Fala de saúde, de bem-estar, de paz, de alegria, local abundante, rico em bênção. Então nós vemos, meus queridos, o que simboliza esta terra. Um lugar, meus queridos, bom para se viver. E eles espiam, e a Bíblia fala, irmãos, que, olha que bênção, que precisaram de 2 homens para carregar um cacho de uva. Era um lugar abundante, um lugar fértil. Diz que eles trouxeram desta terra romana para mostrar a Moisés que a terra era mesmo a terra da promessa. E quando eles chegam diante de Moisés, quando eles chegam diante de Arão e de toda a congregação, eles começam a relatar, e conta-nos o verso, meus queridos, a partir do verso de número 31 e seguinte, conta e eles relatam que realmente é a terra que mana leite e mel, é aquela terra. Mas o interessante é que eles contemplaram a promessa de Deus, eles viram que aquela terra era maravilhosa, que era realmente como Deus havia descrito a eles. Mas quando nós deparamos, seguindo este texto, os mesmos homens que viram, que contemplaram, agora começam a enxergar outras coisas, começam a ver que aquela terra eram terras, tinha ali fortalezas, havia muros, meus queridos, e a Bíblia nos fala
nos muros que tinham ali, irmãos, que tinham 6 metros de largura e 7 metros de altura. Ou seja, com a força de nossas mãos não cairiam por terra. Falaram, irmãos, que naquela terra havia descendentes de Enaques, gigantes, de 2 metros a 2,70 metros de altura. E eles começaram a ver, meus queridos, os impedimentos de entrar nesta terra. 10 espias começaram a relatar e começaram a gerar uma rebelião. Mas o que é interessante, irmãos, é que eles contemplaram a terra da promessa, aonde Deus falou que deu a esta geração, e toda a geração de Abraão, e eles estavam ali agora, reclamando, falando que era impossível alcançar esta promessa, que era impossível vencer aquele povo, que eles seriam como gafanhotos diante daqueles gigantes. Irmãos, e eu aprendo aqui uma coisa: no começo da nossa caminhada, nós somos como estes homens. Começamos crendo nas promessas de Deus, começamos vendo o que Deus faz, vendo o Deus que nós servimos. Mas quando vai passando um pouco e não estamos firmados na palavra de Deus, nós começamos a esmorecer na fé. Foi falado aqui, apostasia. E nós começamos a colocar barreiras no que Deus tem nos prometido. Começamos a olhar com os nossos olhos carnais e não olhamos mais com os nossos olhos espirituais. E vemos os nossos problemas, como sempre é dito, maior que o nosso Deus, ou maior que os nossos problemas maiores que o nosso Deus. E aí, todas as vezes começamos a murmurar. E este povo não foi diferente. Não estavam firmados nas promessas de Deus, não estavam firmados na palavra de Deus, porque o que Deus prometeu, Deus fez. Nós vemos desde o começo da sua caminhada até a terra prometida, quantos milagres Deus fez, quantos mover de Deus teve em todo este caminho até a terra prometida. Vemos o mar se abrir, os egípcios perecer. Nós vemos, meus queridos, maná descer do céu. Nós vemos ali inúmeros milagres de Deus. Contemplamos a glória de Deus, o manifestar de Deus. Mas estamos diante de gigantes. Diante agora de uma muralha. E não conseguimos enxergar que o nosso Deus, Ele pode vencer esta muralha, vencer estes gigantes, porque a peleja não é nossa. A Bíblia fala: não temais, nem vos assusteis com esta grande multidão que vem contra vós, porque esta peleja não é nossa, mas é do Senhor. Se nós estamos enraizados na palavra de Deus, se temos a palavra de Deus no nosso coração, escondida aqui, meus queridos, nós olhamos para estes gigantes, sabe como? Como Josué e Caleb, os únicos 2 que espiaram e estavam firmados em Deus. Eles falam: olha, esses gigantes são como pães, como nada. E Deus vai nos dar vitória. E aí, nós vemos essa história, o povo se rebelando contra Deus. Nós vemos ali, irmãos, e eu aprendo neste texto 2 coisas. Dentro do povo de Deus, dentro deste povo que foi escolhido,
dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Um é aqueles que crê e que têm fé naquele que nos prometeu. E há outros que estão somente atrás por estar, estão junto por estar, porque é bom, vamos ver o que vai dar. Será que vamos pegar carona aqui? Porque esses aqui estavam pegando a carona. Porque se eles crescem e tivessem fé como esses dois homens, eles iam fazer que nem Caleb fez. Olha, chegamos até, vamos lá, vamos tomar a posse do que é nosso. Vamos tomar posse. Não importa se tem gigantes, se não importa se tem muralhas, não importa o que tem. O nosso Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Eu e você temos essa convicção de que há uma terra preparada para nós? Eu e você temos convicção de que há um lugar maravilhoso para mim e para você? Ou será que ainda estamos como estes homens aqui? Porque crente, meus queridos, quando ele tem convicção da promessa de Deus, irmãos, no mundo a gente vai ter aflições, mas o que nos motiva a continuar a caminhada, o que nos motiva a continuar lutando, sabe o que é, irmãos? É que há um lugar que um dia nós iremos entrar, que lá não há dor, não há choro, não há doença, lá é só alegria, gozo, paz, onde nós estaremos na presença do Todo-Poderoso, louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Então, irmãos, nós temos que vencer essas batalhas, crendo que Deus vai nos dar esta vitória. Às vezes é difícil. Tem situações, irmãos, que parecem ser impossível para nós. Tem situações, irmãos, que aos nossos olhos carnais é impossível. Mas o que é impossível para nós é possível para Deus. A Bíblia fala, não tem nada impossível ao Senhor. Tudo é possível. E a Bíblia ainda fala que tudo é possível para aquele que crê em Deus. Aqueles gigantes não seriam barreira. Aquela muralha não seria barreira. E se você ler o livro de Josué, você vai começar a entender que Josué não precisou tocar naquela muralha. Josué não precisou, só obedeceu a Deus. Somente obedeceu ao Senhor. Como o Senhor havia prometido, aquelas muralhas caíram. O povo foi vencido. Aqueles mesmo povo que ali, eles estavam ali, falando, olha, é impossível vencer, nós vamos morrer. Nós vamos morrer ali. Foi o mesmo povo vencido por este povo que Deus o levantou. Mas este que não creram nas promessas de Deus, eles passearam 40 anos pelo deserto e nenhum deles entraram na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Mas a sua descendência conquistou, venceu aqueles reinados, venceram reis, venceram todas as barreiras que os seus pais haviam colocado. Por quê? Porque Josué instruiu este povo, falando das maravilhas. E se nós olharmos esses textos, os livros Pentateucos, os 5 livros, nós observamos que em vários textos, Deus leva a este povo a relembrar de todos os feitos do Senhor. Porque cai no esquecimento. Quantos milagres você já recebeu do Senhor?
Quantos feitos você já recebeu do Senhor? O que Deus já fez pela sua vida? Você lembra de todos eles? Mas eu vou te dar um aqui que você vai lembrar. Outrora, você andava em trevas. E Jesus morreu por cada um de nós para nos libertar do Egito em que vivíamos. E se hoje estamos aqui e desfrutamos das bênçãos do Senhor, é porque lá atrás o nosso Senhor morreu por mim e por você. Glória a Deus. E não tem motivo então de murmurarmos, irmãos. Este Deus venceu a morte e trouxe vida a mortos. Este Deus que andou sobre as águas. Aos olhos humanos, é possível andar sobre as águas? Mas Jesus andou. É possível, pelos olhos humanos, você conseguiria? Nem a medicina, eu creio que não consegue. Uma pessoa morta há 4 dias ressuscitar? Não. Mas o nosso Deus, Ele trouxe vida. Só dizendo, Lázaro, sai para fora. Uma só palavra traz vida. O nosso Deus é poderoso, irmãos. Muitas vezes nós olhamos a nossa promessa, ou olhamos as barreiras que tem para alcançarmos as nossas promessas, e não olhamos quem está conosco a todo tempo. Em todo tempo, meus queridos, Deus está conosco. Quer ver, irmãos? Abram vossas Bíblias. Mateus 28. Mateus 28, 20. Aleluia. Eu quero que um crente pentecostal com uma voz abençoada recite este versículo 28, 20. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Quem está conosco? Só hoje? Todos os dias. Só amanhã? Não. Até a consumação dos séculos. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. irmãos, Jesus está conosco. A Bíblia nos ensina, no Salmo de número 23, que ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque quem é conosco? Quem é conosco? Jesus. O Senhor, irmãos. Eles poderiam estar naquela situação, irmão, mas se eles confiassem, se eles guardassem a palavra de Deus, a promessa de Deus no coração deles, eles não duvidariam do que Deus poderia fazer. Porque Isaías 43, 13, aleluia, diz-nos assim, irmãos: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém a que possa fazer escapar de minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Quem poderia impedir esse povo de alcançar a promessa? Gigantes? Muralhas? Nada. Eu digo para você, meu irmão, para você, minha irmã, o inimigo pode se levantar para tentar tirar as promessas de Deus da sua vida, para tentar frustrar os planos de Deus na sua vida, mas ele está numa enrascada, porque o nosso Deus, esse é quem peleja por nós,
é este quem luta, maior são os que estão com nós do que estão com eles. Saiba de uma coisa, meus queridos, o nosso Deus é maior. Glória a Deus. Aleluia. Por que temeremos então? Muitas vezes, irmãos, eu paro para pensar e vejo, e não é de hoje, só porque estou à frente dessa obra, mas nós temos percebido há muito tempo, desde o começo de nossa caminhada, o quanto o crente ele é inconstante, o quanto o crente ele tem pouca fé. Aí você pode me perguntar por quê? Porque em muitas coisas nós cremos que Deus pode fazer. Nós cremos que Deus pode suprir, às vezes, as nossas necessidades físicas, trazer alimento à nossa casa, pode nos dar saúde. Às vezes cremos que Deus pode nos abençoar um carro ou uma casa. Mas às vezes, irmãos, essa mesma pessoa que tem essa fé de que Deus pode fazer isso, fazer aquilo, às vezes tem uma fé que, mas Deus não pode me tirar dessa situação, Deus não pode fazer isso, não pode fazer. Crê em certa parte, porque acho que só leu metade da Bíblia, não leu a Bíblia inteira. Porque a Bíblia nos ensina vários versículos que Deus, Ele nos ajuda, que Ele nos desampara, que Ele é o nosso protetor, que Ele é o nosso escudo, que Ele é o nosso sustentador, que Ele nunca viu um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão, que Ele nunca viu um povo do Senhor ser derrotado. Glória a Deus. Irmãos, há vários versículos na Bíblia que nos ensina a respeito deste Deus maravilhoso. Mas por que não cremos muitas vezes que Deus pode nos curar? Que Deus não pode abrir uma porta de emprego? Ou que Deus não pode dar um carro, não sei, ou uma casa? Muitas vezes não cremos e colocamos limites ao nosso Deus. Falamos, olha, o nosso Deus ele pode fazer isso, mas eu já não creio que Ele faz mais isso. Que Deus que nós servimos, será que é este mesmo aqui? O meu Deus, Ele operava no passado, Ele opera no presente, e Ele vai operar no futuro de igual modo. Eu creio, meus queridos, se precisar, se o povo dele precisar que Ele abra o mar vermelho, para abrir o mar aqui, para salvar o seu povo, para resgatar o seu povo, pode ter certeza que Ele abre. Se Ele precisar, meus queridos, se nós precisarmos de algo, pode ter certeza que Ele nos dá. O que nós precisamos, irmãos, o Senhor tem poder para nos dar. Tudo está no controle, está tudo debaixo do governo de Deus. Nós temos que parar de limitar o nosso Deus e começar a crer. A Bíblia fala que passarão céus e terras, mas a palavra de Deus não há de passar. Esta palavra aqui, não há de passar, irmãos. O que Deus prometeu, Deus cumpre. Ele não é o quê? Abra, aleluias, a sua Bíblia, no livro de Números, no capítulo 23, e o verso 19. Aleluias. Números 23, 19 nos diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não
confirmaria. Aleluia. Eis que recebi mandado de abençoar, pois Ele tem abençoado e eu não posso revogar. Entende esta palavra? Olha a profundidade desta palavra. Deus, quando Ele promete, meus queridos, não é que nem as pessoas falam, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda não, irmãos. É na hora certa, é no momento certo. Ele sabe o momento certo de abençoar, meu Deus. Quem acha que tarda é mentira. Deus, Ele vem no momento certo para te abençoar. Não existe esse negócio de tardar e... Deus, Ele dá na hora certa, porque Ele sabe o momento certo que você precisa. Aleluias. E Ele abençoando, ninguém pode revogar. Ninguém tem poder para revogar as bênçãos do Senhor. Então, irmãos, fica tranquilo. Fique em paz. Toma posse dessa palavra. O que é teu. O inimigo não vai tirar, não. O que está preparado para você, irmão, o inimigo não vai tirar, não. Porque o que Deus ordenar, Ele cumpre. O que Deus Ele fala, Ele cumpre na sua vida e na minha vida. Aleluias. Pode se levantar. Pode se levantar. Salmo de número 46. Pode se levantar, mas olha que Deus maravilhoso. E eu vou encerrar esta mensagem. Se coloque de pé. Com um versículo em que Deus tem colocado no meu coração. Vou ler o texto todo. E um versículo eu vou entregar a esta igreja o que Deus tem falado para mim. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na nossa angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela